Fala com gente. Fala com gente. Gente, vamos lá. Bem-vindos a mais um episódio do Fala com Gente. Esse episódio é ao vivo para quem tá aqui, mas vai ser gravado depois para as nossas redes, pro Spotify, pro YouTube, pro nosso canal do Fala com Gente. É um episódio muito especial, porque é um formato que a gente nunca fez, é um formato fora de estúdio. E mais especial ainda, porque é no mês das mulheres. Vocês sabem que a gente carrega essa bandeira com a gente dia e noite. Então, estar aqui com mulheres tão maravilhosas sentadas ao meu lado num episódio do Fala com Gente é muito especial. E eu vou começar apresentando aqui, tem uma colinha para eu não falar nada errado. Vou começar pela Carol Mauro, cofundadora da marca que é Febre, quem não conhece, Macai. Larissa Gaspar, influenciadora, e que apesar da pouca idade, traz muitos ensinamentos poderosos em suas redes. Tem fãs aqui. Trouxe uma rede de fãs junto. Fã-clube. E Carol Sodré, Caroline Sodré, historiadora e CEO da Afroconsult, nossa apoiadora desse evento também. E hoje, gente, como a Raquel contou um pouquinho, a gente vai falar sobre relações líquidas. E a gente tende a pensar sempre, quando a gente fala sobre relacionamentos líquidos, o relacionamento amoroso. Mas, na verdade, isso se expande para relacionamentos profissionais, relacionamentos que a gente tem com os nossos amigos e, principalmente, aquele que a gente tem com a gente mesmo, né? Então, para começar aqui a nossa roda de conversa... Antes de começar, ó, todo mundo com o microfone na mão, porque, gente, é uma roda de conversa, tá? A gente tá aqui, só falta um vinhozinho aqui, um drinkzinho. A gente tá numa roda de conversa, um bate-papo. Fique à vontade, quem quiser participar também, vem aqui, pega o microfone. Se quiser abrir para perguntas, quem tiver perguntas, dúvidas. Vamos lá. Eu queria entender com vocês o que vocês entendem sobre relacionamentos líquidos e se vocês, em alguma esfera da vida de vocês, já se perceberam tendo uma relação líquida, ou seja, uma relação mais superficial, seja com você, com um amigo, com um familiar, aonde que vocês deixam a desejar, porque a gente sabe que todo mundo deixa a desejar em algum lugar, não é mesmo? Eu queria que alguém me explicasse o que é relacionamento líquido primeiro, por favor. Quer começar? Olha, eu não sei se eu vou ter uma definição concreta, mas a minha interpretação em relação a relacionamentos líquidos é sobre a fluidez de um relacionamento. Eu sinto que nenhum relacionamento é permanente na vida, nenhum relacionamento deveria ser uma obrigação, ele deveria ser muito mais um reflexo do relacionamento que você tem com você mesma, e a partir disso você procura e nutre relacionamentos para sua vida. Por isso que eu acho que os relacionamentos são líquidos e são fluidos. Eu acho que tem o lado positivo, tem o lado negativo de ser um relacionamento líquido, assim, por, às vezes, a gente ter relacionamentos muito rasos e superficiais que vêm e vão muito rápido, mas também tem, na minha opinião, um lado positivo, porque te permite estar sempre buscando e conectando com pessoas que fazem cada vez mais sentido para você e para o momento da sua vida. Carol, eu acho que... Desculpa. Eu ia até puxar aqui agora a sardinha para você, Carol, porque do ponto de vista dela, é uma coisa, o relacionamento deveria ser líquido com seu ponto positivo ou não. Na minha percepção, hoje em dia, uma coisa mais geracional, a gente tem relacionamentos que tendem a ser mais líquidos e mais superficiais. E aí, como historiadora, eu queria até entender... Isso sempre foi assim? Isso é uma coisa geracional? É da nossa relação, essa superficialidade nos relacionamentos com trabalho, amorosos, com amigos e família? Eu ia puxar justamente para falar isso. Primeiro, eu queria agradecer por estar aqui junto com vocês. Vocês sabem o quanto que eu admiro vocês, o trabalho de vocês. É uma honra para a Afroconsult apoiar também vocês na frente de diversidade e inclusão. Mas, voltando para o tema... do ponto de vista histórico, né, e aí eu tendo a concordar um pouco com a sua fala quando a gente traz que o relacionamento líquido ele vem com menos pressão, ele é uma coisa realmente mais fluida. Porque se a gente for parar para pensar ao longo dos últimos séculos, dos séculos passados, principalmente com o recorte feminino, né, as mulheres elas eram obrigadas a ter certas relações que eram completamente imutáveis. Então, elas eram obrigadas a casar, obrigadas a ter filho, obrigadas a construir, às vezes, uma ideia de vida que não era dela. Ela vivia pelo outro, era pela família, pelo homem, pelos filhos, né? Então, isso, quando a gente pensa no recorte feminino, que eu acho que é o grande foco desse evento, eu também tendo a achar que os relacionamentos líquidos eles trazem uma liberdade maior
para a gente entender aonde a gente vai aprofundar, aonde não, e ter essa liberdade de escolher aonde a gente quer habitar. E tem um livro muito marcante, que é o livro do Bauman, né, que é o Amor Líquido, que é da virada do século, do início do século XX, que ele justamente traz que, depois dos grandes conflitos mundiais, depois da entrada das mulheres no mercado de trabalho e toda essa retomada das mulheres, as relações se tornaram mais fluidas justamente porque a gente passa a poder escolhê-las com maior liberdade. Então, também tendo a achar que você poder ter a escolha é libertador, falando do contexto que a gente vive hoje. Ou também não ter a escolha, gente, porque não sei vocês, mas a sensação que eu tenho é que com essa correria que a gente tem no nosso dia a dia, de dar conta e ser multitarefas e multifunções, a gente não consegue se aprofundar muito em todas as relações. Por exemplo, às vezes você está sempre equilibrando pratos e às vezes você está muito focada no seu trabalho, mandando muito bem no seu trabalho, mas com certeza, por exemplo, a sua família está com uma falta, você está faltando sempre em alguma coisa. Então, dificilmente eu acho que é uma tarefa impossível quando a gente fala, ai, gente, com a rotina eu dou conta de tudo. Mentira, é uma grande mentira. A gente está sempre numa falta, a gente não dá conta de tudo e a gente não consegue mais se aprofundar. Então, a gente conhece tanta gente, e aí eu vou até falar com a Larissa, porque eu acho que é uma coisa também da internet. Com a internet, a gente conhece muita gente o tempo inteiro. Então, como que você se aprofunda com tanta gente? Hoje em dia, você tem milhões de seguidores na internet, você interage com milhões de pessoas. E antigamente, gente, quem é das antigas aqui sabe, a nossa demonstração de carinho, afeto e relacionamento era uma cartinha que você fazia na escola. Você tinha caixinha de cartinhas das amigas. Depois a gente teve o Orkut, que você fazia depoimentos no Orkut. Para eu demonstrar que eu gostava da Carol, eu tinha que ter um depoimento meu lá, fixado na página dela. Hoje em dia, qual é a nossa demonstração de afeto e carinho? É uma curtida. É um foguinho. Ih, não curtiu. Então, pronto. Se eu curti a sua foto, se eu mandei lá um foguinho, alguma coisa, pronto. A nossa relação aqui tá superficial demais. Tá muito superficial. Ué, mas você nem me dá bola. Ué, dei sim, eu curti sua foto. Ué, você nem gostou desse projeto que eu fiz um super projeto que tá no meu feed. Ué, mas eu curti o seu projeto. Então, eu acho que a superficialidade, ela tá muito atrelada nessa correria da internet, nesse grande público que a gente interage. Larissa, que trabalha com as redes sociais, o que você acha disso? Então, eu concordo com relação ao que ela falou, que relacionamento líquido, assim, na minha cabeça, não necessariamente é algo ruim, porque te dá liberdade de você se relacionar com quem você quiser e você falar com quem você quiser e sair no momento que você quiser. Mas eu acho que a gente peca também na profundidade. Então, me parece que a internet ainda mais, ela potencializa isso. Então, hoje em dia, eu posso me conectar com todo mundo que eu quiser, mas eu deixo pra lá a profundidade, sabe? Ao mesmo tempo que eu tô me conectando com todo mundo, eu não tô me conectando com ninguém profundamente, como era antigamente. Então, isso é muito louco, como a internet fez isso, né? Deu a possibilidade de a gente mandar uma mensagem, a mensagem chegar para uma pessoa que está do outro lado do mundo, sendo que antes, anos atrás, a gente escrevia uma carta e demorava muito tempo. E a gente não tinha a profundidade da relação que a gente poderia ter hoje e a gente não tem. Então, eu acho que a internet é um exemplo importante, né, e fundamental para a gente falar sobre relacionamento líquido. Mas posso falar uma coisa maravilhosa que eu sinto que a internet também permite? Porque muito. Eu sinto que é isso, os relacionamentos. Eu vejo amigas que, sei lá, não vejo há anos, mas eu consigo acompanhar elas e dando uma curtida, elas sabem que eu tô ali presente. Mas a internet também te possibilita conectar de uma forma que antes não era possível com pessoas que estão tão alinhadas com você e estão tão alinhadas com o que você quer. Às vezes era muito difícil achar essas pessoas, porque antes você era amiga das suas amigas da escola, as amigas das suas amigas, e era um pouco esse meio que você podia ter... se você se esforçasse muito, você conseguiria ter outras relações, mas era meio que o meio que você criava relações. É porque tinha barreira física, né? Exatamente. Que hoje em dia essas barreiras caíram por conta da internet. Hoje, tipo, cara, aleatório, mas hoje eu mandei uma mensagem no TikTok pra uma menina que eu amo, chamada Teté, com Dé, não sei se vocês seguem ela é do marketing. E, tipo assim, é só uma mensagem falando, cara, eu acho que a gente pensa muito parecido, gostaria muito de tomar um café com você, vamos? E eu arranjei melhores amigas hoje através desses tipos de conexão, sabe? Então, eu acho que
ponto positivo e ponto negativo, como tudo na vida. Olha que curioso, né? A gente está falando aqui de muitas perspectivas de um mesmo assunto e, ao mesmo tempo que, sim, a gente está conectado com milhares de pessoas e até milhões de pessoas, saiu um estudo recente dizendo que 42% dos jovens no mundo se sentem solitários. É o século da solidão. E isso parece que é um paradigma, parece que são coisas completamente opostas, mas faz todo sentido, porque quando é apresentado para a gente o mundo, é o que você falou, às vezes o tudo vira nada, porque a gente não tem um filtro. Então, para pessoas que estão ativas nas redes sociais, são comunicativas, conseguem ter a iniciativa e não tem essa barreira, às vezes, da timidez ou de outros bloqueios que a gente traz como autossabotagem de se conectar, isso é ótimo. Mas para pessoas que têm bloqueio, que não conseguem mandar uma mensagem, ver o mundo acontecendo e se sente excluído dele, justamente porque as redes sociais dão essa sensação de que está todo mundo vivendo o máximo, está todo mundo vivendo seu máximo potencial, quando, na verdade, não. As pessoas estão se conectando de forma superficial, porque podem se conectar, mas muitas pessoas ficam de fora, parece que é um clubinho, né? Esse clubinho da internet onde todo mundo é feliz, e quem não tem esse modus operandi se sente que não é pertencente a esse mundo. E isso é muito interessante da gente pensar, né? Tem até você falou de pesquisa aí, Carol, saiu uma pesquisa da Unicamp, que ela fez em 2013, com 8 mil idosos. E desses 8 mil idosos, 17% disseram que se sentem muito sozinhos e 30% disseram que, às vezes, se sentem sozinhos. Agora, a gente pensa aqui, né? Esses idosos de hoje eram os jovens de quando a internet não existia, de quando tudo isso aqui que a gente está falando não existia. As pessoas tinham conexões mais profundas. Então, você tinha ali 5, 6 amigos, mas que eram seus amigos mesmo. Agora, se a gente for parar para pensar, isso daqui a alguns anos, né, com as conexões superficiais que a gente tem feito por aí, em relação à amizade, trabalho, imagina como é que não vai estar essa porcentagem, né? Se você já está dizendo aí que 17%, 42%. 42%. Eu acho que vai ser todo mundo sozinho, gente. As, Será que vai ser as isso? conexões eram mais genuínas, eu acho. As conexões eram mais genuínas. Mas, ao mesmo tempo, isso que a Carol falou, da gente conseguir fazer uma conexão intencional, cria o que a gente hoje supervaloriza, ainda mais quem é marqueteiro e adora marketing, que é o poder das comunidades. É inegável que hoje a gente só consegue ter febres e sucessos em lançamentos e todas as sacadas de marketing. Larissa pode falar um pouco sobre isso, que é o poder da comunidade. A gente cria comunidades intencionalmente hoje, que eu acho que antigamente, restrita a nossa bolha de familiares e amigos e vizinhos, a gente não conseguia. Eu acho que comunidade é uma consequência. Eu não sei se, comunidade é criada de uma forma intencional, porque se eu quiser muito criar uma comunidade, mas eu não ter uma coisa que conecte com as pessoas, eu vou querer criar sozinho, entendeu? Porque não vai ter ninguém para conectar com aquilo. Então, eu acho que comunidade é muito a consequência de você conseguir fazer um movimento que conecta de forma profunda e vulnerável com as pessoas. As pessoas amam se ver em outras pessoas e ver uma coisa que você achava que era única e individual sua em outro. E isso é o que causa essa conexão intencional que a gente estava falando, e é por isso que eu fico tão encantada com essas amizades que eu consigo construir hoje na internet, que antigamente... Assim, eu amo minhas amigas da escola, mas eu perdi... afastei durante a minha trajetória de muitas dessas amizades, porque elas simplesmente não faziam sentido no momento de vida que eu estava querendo, ou no que eu estava buscando evoluir, ou no momento de, os meus interesses. Então, eu ter a possibilidade de eu me conectar de forma genuína com pessoas que são conectadas, vibram, interessadas pelas mesmas coisas do que eu, você, consequentemente, acaba formando um grupo de pessoas que são conectadas, vibram e interessadas nas mesmas coisas. E aí se forma uma comunidade. E aí tem o outro lado que a gente estava falando aqui agora com a Carol, que tem muito isso que você falou, Carol, de eu olho para você, me identifico, e então a gente vai criando uma comunidade com essa identificação de conteúdos e de estilos de vida e de pensamentos e, enfim, e afins. E quando eu olho isso tudo e não me enquadro, e quando eu olho isso tudo, não me identifico e só me comparo. E aí vem esse lugar da solidão que a gente está falando. A gente fala muito nessa geração sobre saúde mental, que a gente sabe também que é o efeito negativo de comparação. Gente, está todo mundo aqui na praia, olha como elas estão lá, lindas, fazendo um podcast. E por que eu não tô lá? Sem nenhum problema na vida. Sem nenhum problema. Ou, ai, fulana, olha lá, Raquel Apolônia, maravilhosa, com música que eu acho que linda. Por que eu que estou empreendendo aqui? A gente começa a se comparar o tempo inteiro. E se você não se identifica com alguém, você acaba ficando solitário, acaba tendo vários problemas de saúde mental.
Uma coisa que a Carol falou que eu acho interessante é sobre essa questão de comunidades e, por exemplo, no meu caso, quando eu trabalho com a internet, levando um outro ponto de vista, eu acho que Por favor, a gente quer muito o seu ponto de vista, outra geração, né, Ana? eu tenho um pouco de dificuldade, assim, da gente, tipo, diferenciar o que é genuíno e o que não é. Tipo, porque como a gente perde, né, essa profundidade nessas relações líquidas, por exemplo, já aconteceu comigo. Não que isso seja um problema, mas uma pessoa que me segue, ou me acompanha e tudo mais, ela chegar comigo, tipo assim, caramba, eu te vejo todo dia nos stories, mas, tipo, eu não criei ainda amizade com aquela pessoa. Eu tô conhecendo ela pela primeira vez e ela me vê todo dia, sabe? Tipo, eu não tô falando que isso não é genuíno, porque mas o quanto isso se perde, sabe? O quanto Mas deve isso ser líquido. muito esquisito isso, de certa forma, né? Quando a gente ainda não está acostumado, você já está com seus milhões de seguidores, eu que sou menorzinha, às vezes isso acontece comigo e eu fico meio sem saber como agir. Porque, na verdade, a pessoa tem muita intimidade. A pessoa que te acompanha na internet tem muita intimidade com você. Ela toma Ela café com sabe você e das dorme com suas você. histórias, ela se conecta com você. Então, às vezes, quando ela vem já vem com uma conexão totalmente genuína, totalmente profunda, e você tá na rasa ainda, porque você não conhece a pessoa, né? Como é que foi para você esse início, quando as pessoas começaram a te abordar? Então, a primeira vez que uma pessoa me abordou na rua, eu tava na praia, e aí eu tava jogando altinha e tal, uma pessoa me parou e falou assim, posso tirar uma foto com você? E aí eu pensei assim, ué, mas tirar foto comigo? Será que ela pediu pra eu tirar foto dela? Porque eu não tinha entendido. Porque assim, gente, por que alguém tiraria foto comigo? Tipo, e aí depois ela falou, poxa, vejo seus vídeos no TikTok, não sei o quê. Antigamente eu não fazia vídeo ainda de reflexão, né? Eu fazia mais de futebol, de altinha. E aí ela me viu e eu fiquei assim, cara, isso é muito louco, porque eu tô conhecendo ela no dia e ela já tinha me visto e pediu pra tirar uma foto comigo. Tipo, pra mim, isso não tinha cabimento. Então, é muito estranho ainda pra mim. Eu nunca me acostumei assim, porque você acaba de conhecer uma pessoa que te vê todo dia ou te acompanha há muito tempo, entendeu? Pegou várias fases suas. Então, às vezes, te conhece mais do que pessoas que você vê todo dia e não tem tanta intimidade. E, às vezes, algumas coisas que eram muito íntimas suas, tipo, sei lá, a sua cor favorita, seu alimento favorito... Pessoas que você não conhece sabem isso de você e isso dá uma sensação esquisita, né? A internet traz esse lugar da exposição, porque, ao mesmo tempo, também que essa pessoa que sabe tudo de você hoje te ama, amanhã ela pode estar falando mal de você e você não tem absoluto controle disso, por conta das relações que são construídas de forma muito frágil. Porque uma relação líquida é isso, ela tem vários pontos positivos, mas ela também é frágil, ela é volátil. Então, no mesmo dia, a pessoa pode estar te amando, amanhã você cometeu o que ela interpretou como um erro, porque as pessoas não estão livres disso, né? E aí vem o tal do cancelamento, que vem em onda, né? E olha que curioso que a Lígia estava falando também dessa coisa do pertencer versus o não pertencer. A primeira vez que eu tive contato com a internet e tive um vídeo que, de fato, viralizou, o tema era o não lugar. Como eu me sentia num não lugar. E as pessoas se interessaram e se conectaram com o fato de que elas também não se sentiam em um lugar. Elas se viam nos ambientes e ainda não era aquilo. E olha que curioso, né? Porque a gente tende a achar que, quando a gente abre o nosso algoritmo, a gente pertence, porque o algoritmo ele apresenta os nossos interesses. Mas, às vezes, não. Às vezes, falta alguma coisa e, ainda assim, é uma relação muito volátil, que hoje é muito positiva e amanhã pode não ser, né? É verdade. E agora, vocês escaparam da pergunta que eu fiz em primeiro lugar. Eu quero saber aonde as relações de vocês, de cada uma aqui, está líquida. Quero que vocês façam essa autorreflexão, essa autocrítica aqui com a gente. Eu não quero responder, porque Você vai que eu descubro que eu tô sim. líquida em tudo, eu não vou gostar, não quero. Senão... Eu meto bronca Então eu vou responder por sempre. você, Eu não quero Lígia. responder essa pergunta. Vai que tá tudo superficial, gente. Exato, eu ia falar isso. Todas as minhas relações são líquidas, porque elas sempre estão em movimento, sempre. Assim, E com tá tudo bem certeza- com isso? Óbvio, eu tô sempre em movimento, por que eu vou esperar que as minhas relações não vão estar em movimento, sabe? Eu acho que a vida é um grande processo de aprendizado e de autoaprendizado, onde você vai se descobrindo cada vez mais e vai entendendo cada vez mais o que faz sentido e o que vai deixando de fazer sentido para você. E ninguém
é obrigado a gostar de ninguém, a achar alguma coisa certa. Tudo isso é muito subjetivo e eu acho que o erro tá em as pessoas tentarem reforçar a própria verdade delas nos outros. Para mim faz muito mais sentido você estar se afastando ou se aproximando de pessoas que fazem sentido para você, e eu acredito que isso é um movimento contínuo para a vida inteira. Então, em relação a onde está mais líquido agora, eu acho que é sempre um reflexo de aonde eu tô mais líquida, e pode ser, talvez, trabalho. Você. Será? Onde eu tô mais líquida. Só pra gente esclarecer aqui, rapidinho, vocês acham que é sinônimo a relação ser líquida e ela ser superficial? A gente tá falando da mesma coisa? Uma relação líquida, ela é uma relação superficial automaticamente ou a gente tá falando de coisas diferentes? Sim, Talvez até porque eu acho que diria- fluidez é diferente de superficialidade, né? Eu acho que tá tudo bem a gente mudar de ideia e ter outras opiniões e vir com outras ideias. Mas eu quero saber em relação à profundidade. Eu não sei se eu usaria a palavra profundidade, mas de repente pontual. Então, é onde eu tenho relações pontuais. Então, na minha relação de trabalho, eu vou trocar com aquelas pessoas sobre determinados tipos de assunto. Mas com a minha família, às vezes, eu vou falar sobre outros assuntos, mas não vou falar com aquilo que eu falo no trabalho. Sim. Então, às vezes, uma pessoa do meu trabalho conhece mais aspectos de mim do que a minha própria mãe. Mas isso não quer dizer que eu tenho uma profundidade maior com essa pessoa. Para mim, eu acho que tem mais a ver com o propósito das relações. Então, eu vou filtrar a minha relação de acordo com o que eu quero extrair dela, de acordo com o propósito. E não necessariamente é superficial. Por isso que eu não associo superficialidade à liquidez. E respondendo à pergunta da Gabi, para mim é o que a gente estava falando aqui, aonde não é líquido, né? É difícil, eu acho que é mais difícil responder aonde não é do que aonde é. Mas talvez para mim aonde não é seria com as pessoas que habitam a minha casa, né, o meu relacionamento, a minha família. Acho que no máximo é onde eu consigo abordar mais frentes de vida, mais frentes de abordagem. Mas de resto a gente acaba fazendo certos filtros para conseguir até se sentir pertencente àqueles espaços, né? É totalmente contemplada pela resposta dela, porque, assim, eu também não acho que relações líquidas sejam, assim, não sejam profundas, mas, na minha cabeça, eu acho que a gente associa profundidade a ser duradouro. E não necessariamente uma coisa que não foi duradoura não é profunda. Então, Se a gente se relacionou aqui por uma semana, e foi- isso pode ter sido profundo. Sim, exatamente. E acabou e tá tudo bem, entendeu? Eu posso ter feito alguma carreira e foi muito importante para mim, mas chegou um ponto que acabou Ou e aquilo algum para mim, romance. algum romance, alguma coisa, Um amor Foi de Impacta pro resto da carnaval. vida, Sim. mas não é duradouro. foi profundo, mas a partir do momento que eu não quero e não desejo mais, eu posso sair e eu tenho total liberdade para fazer isso, se aquilo não fizer mais sentido para mim. Então, eu acho que, mediante a essa contextualização, né, de relacionamento líquido, eu também, em todas as minhas relações, eu sou líquida, porque a partir do momento que seja uma profissão, um relacionamento amoroso, até de amizade, não fizer mais sentido para mim, por mais profundo que seja, eu posso sair desse lugar porque eu não desejo mais estar ali. Ô, Carol, mas assim, mais uma vez, eu adoro o ponto de vista histórico, porque a gente gosta muito de saber, é geracional, eu sou das antigas, porque assim, na minha época, a gente demorava mais para mudar de emprego. Você ficava mais tempo no emprego. Hoje em dia, assim, antigamente você ia nas empresas, as pessoas faziam carreiras de anos. Hoje em dia, as pessoas, gente, não tá legal, não gostei, muda de emprego. E não tem certo e errado, né? Não tem certo e errado Era nisso. motivo de orgulho, né? Eu trabalho aqui há 10 anos. Era motivo de orgulho, nossos pais, nossos avós. Eu fiz uma carreira de 10, 15 anos. Hoje em dia, você muda de emprego. Pegava mal chegar num lugar e falava, nossa, Lídia, você mudou de emprego tantas vezes, por quê? Hein? Né? Antigamente tinha isso. E, gente, só deixando claro, eu acho que é questão, tudo aqui, questão de perspectiva. Cada uma tem uma história, cada uma tem uma bagagem, é tudo uma questão de perspectiva, de pensamentos, não tem certo e errado em nada que a gente está falando, é um bate-papo mesmo. Mas eu acho que antigamente a gente tinha coisas mais duradouras, tanto no trabalho quanto casamentos. E hoje em dia, por isso que não me deixa, eu fico pensando que é geracional. Hoje em dia a gente vê, as pessoas mudam de emprego toda hora, as pessoas terminam e assumem relacionamentos toda hora. Historicamente falando, Carol, as coisas mudaram mesmo e é assim? Ou é uma coisa dessa geração? É a idade, não é?
Eu adoro essa pergunta. Tinha um professor meu da faculdade que falava assim: ninguém na Idade Média andava com um cartaz escrito "eu sou uma pessoa medieval, eu moro num feudo". Não, e nós somos sujeitos históricos do nosso próprio tempo. E o ser humano ele é extremamente imutável, a gente se adapta muito rápido às condições. E se a gente for parar para pensar, no último século a gente avançou mais do que no último milênio. Os avanços foram muito rápidos, então talvez o fato da gente se relacionar, seja com amorosamente, nos nossos trabalhos, em tudo, todas as nossas esferas pessoais e profissionais, seja também para acompanhar essas mudanças que estão muito rápidas. Se o tempo está movendo muito rápido, eu preciso acompanhar o tempo, porque eu vivo neste tempo histórico. E eu acho muito legal essa fala de no meu tempo. Gente, se você está vivo, se você tem 99 anos, este é o seu tempo também. E fazer parte dele, escolher pertencer a ele, é uma escolha que a gente faz, às vezes, de forma voluntária, ou, às vezes, a gente nem percebe que a gente está fazendo, mas a gente está sentindo a necessidade de consumir mais as redes sociais, ou de mudar de um emprego, ou de mudar de um relacionamento. Nossa, a minha mãe tem 55 anos e, no meio do ano, ela vai casar pela primeira vez, vai entrar na igreja de véu. Algo que, talvez, há 30 anos atrás, fosse impensável para uma mulher de 55 anos, porque era um tabu vestir branco. Mas isso mostra que ela é uma pessoa deste exato tempo, porque ela está o acompanhando. E isso, para mim, é o mais precioso. Independente da idade que a gente tem, quando a gente escolhe acompanhar o tempo em que a gente vive, a gente escolhe estar vivo. Então, eu prefiro sempre escolher estar viva, né? Ai, que Uau! lindo! Nossa, amei! Ó. Uau, palmas, gente, por favor. Adorei. Não, mas isso está muito conectado também com o estar presente, né, Carol? Porque você falou das redes sociais, disso da gente ficar se comparando, do FOMO, né? E a gente acaba vivendo muito o futuro. Quando Explica eu o que é conquistar... FOMO para as pessoas. FOMO, gente. Fear of Missing Out. Ela é bilíngue, a gata. Bilíngue. Não, mas é exatamente esse medo da gente estar perdendo alguma coisa, né? Da gente estar de fora, da gente não pertencer, do não pertencimento. Então, eu acho que, assim, cada vez mais as pessoas estão vivendo o futuro, vivendo uma coisa que não é a realidade delas, mas o quão importante é a gente estar presente e conectado, porque, no final das contas, a única coisa que a gente tem é o agora. Né? Daqui a 15 minutos, quando acabar esse podcast, isso não existe ainda. Né? Então, a partir do momento que a gente se conecta, que a gente começa a viver o nosso presente, as coisas fluem, porque a gente só pode fazer pela gente o que a gente tem agora. E aí eu queria... Fala, Carol. Eu só ia continuar no ponto dali, porque tendo uma empresa e entendendo... E sendo uma pessoa que tem acesso à internet e consegue ver a opinião pública sobre as pessoas em relação a Gen Z, por exemplo, como que a diferença geracional entre o comportamento das pessoas no trabalho é muito diferente. Sinceramente, eu acho que as pessoas tinham muito menos informação antes e aceitavam muito menos pela falta de informação e oportunidade que você tinha. Então, antigamente você tinha 5 marcas disponíveis no mercado porque a forma de você conhecer marcas era ou você indo no shopping, ou você indo na revista, ou você indo na televisão. Hoje em dia, quais são os canais de possibilidades que você tem de conhecer novas marcas? Quais são os canais de possibilidades que você tem de conhecer a realidade de outras pessoas? E que as experiências não são mais tão individuais e as opiniões não são mais tão individuais. Então, eu acredito que hoje as pessoas são mais voláteis e mais líquidas simplesmente porque elas têm mais possibilidades e mais opções e mais informação. E isso dá uma confiança de você não achar que você é um lobo solitário passando por uma experiência individual e você tem que ser ultra corajoso por passar por alguma coisa, porque o seu amigo do lado que antes você não ouvia conseguir expressar essas mesmas coisas, como ela falou, a Carol falou muito bem, que as pessoas não andavam com um cartaz, com uma bio do Instagram, falando o que elas eram, o que elas faziam, o que elas falavam, o que elas pensavam, o que elas sentiam. Tantas reflexões tão profundas e vulneráveis de pessoas que são muito parecidas com você, que você às vezes não conseguia nem formular palavras e pensamentos, mas que agora você tem essa informação. Então, eu acho que hoje as pessoas estão poderosas em relação à quantidade de informação que elas têm para conseguir tomar decisões. E da mesma forma que eu tomo uma decisão eu não só tomo a decisão, mas eu ganho a consciência de que uma coisa que às vezes era socialmente aceita, ou umas coisas que às vezes aceita, era o padrão mesmo. Tipo, não, o trabalho de todo mundo é ruim.
Cara, sim, mas não, sabe? Existem empresas que querem fazer movimentos diferentes, existem empresas que funcionam mais com o que eu acredito, ou pelo menos eu acho, até eu entrar lá e experimentar, mas eu sei que não é uma experiência individual isso que eu tô passando. E eu acho que isso dá mais coragem das pessoas tomarem decisões que faz mais sentido para elas, ao invés de ir pela pressão social ou pelo coletivo. Adorei o seu ponto, Carol. Eu acho, concordo plenamente. Só vou agora fazer a advogada do outro lado. Concordo perfeitamente. Mas tem uma coisa também que a gente precisa falar, que é o efeito da internet, é o efeito da comparação e da informação, que temos pessoas hoje em dia muito ansiosas e impacientes. Então, até que ponto isso também não é um reflexo da geração da ansiedade de não consigo esperar mais o processo, então eu não consigo ficar mais nesse relacionamento ou nessa empresa, ou porque eu não consigo esperar um processo a longo prazo. Por quê? Porque eu preciso de resultados imediatos, porque eu estou impactado o tempo inteiro com vidas perfeitas, com comparações de pessoas perfeitas, e eu estou ansiosa para dar certo. Então eu mudo de emprego toda hora quando aqui não tá bom, eu mudo de relacionamento toda hora, porque eu acho que a ansiedade faz com que cada vez mais as pessoas não consigam suportar o processo. É muito rápido, é muito fácil, é muito acesso. O que você acha disso? E a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente vive nesse universo digital onde é uma realidade editada que a gente compra como se fosse uma verdade e, às vezes, realmente embarca numa coragem. Mas eu acredito que você tem que passar pelo que você tem que passar para aprender o que você tem que aprender, entendeu? Você pode consumir todo o conteúdo do mundo, mas você não vai saber até você mesmo passar por essa experiência e entender. Então, eu acho que é sempre um processo de autoconhecimento e de você estar cada vez mais entendendo o que faz sentido para você e conseguindo filtrar essas coisas que você consome, essas realidades que você consome, para que quando você traga isso para dentro da sua vida, você consiga ter um senso crítico e uma verdade própria para entender se aquilo é de fato a sua verdade. Mas eu acho que tem esse lado da coragem, mas tem o lado de que nem sempre você vai estar tomando todas as decisões certas, mas você só vai saber se você de fato tomar alguma decisão. E a gente tem uma necessidade, você estava falando dessa necessidade de mudar o emprego, a necessidade de mudar as relações e a necessidade de se mudar. Muitas pessoas acordam, se olham no espelho e falam, eu quero mudar esse aspecto em mim, vai lá, amanhã troca, se não está satisfeito, troca de novo. Eu tenho a sensação de que a nossa geração, e aí eu digo todas as faixas etárias, tem essa necessidade de viver várias vidas em uma, porque a gente vive muito pelo exemplo, né? E as gerações de mulheres que vieram antes de nós, muitas vezes viveram uma vida infeliz, né? As nossas mães, nossas avós viveram à mercê de um emprego, de uma pessoa, e você, ao querer se distanciar disso, pensa, eu quero viver o máximo que eu puder, ou seja, eu quero fazer o máximo de escolhas, eu quero hoje usar um estilo, amanhã eu quero usar outro, hoje eu quero estar com uma pessoa, amanhã eu quero estar em outro lugar do mundo, lógico, dependendo da viabilidade da vida de cada pessoa, né? São recortes diferentes, mas a gente tem essa necessidade de fazer a vida valer. Até porque a gente já convive hoje, por exemplo, com o caso da ansiedade climática, né? A gente não sabe se vai ter mundo daqui a 50 anos. Então, eu quero viver. Eu preciso viver esse presente porque eu não sei se terá futuro. A única coisa que a gente tem, que a gente pode se agarrar, é o presente. E aí, se essa relação vai ser profunda, se vai ser líquida, se vai ser sólida, se vai ser gasosa, não importa. Eu só quero viver, não é isso? Uma coisa muito importante que elas falaram sobre comparação e ansiedade, e aí falando... né, mas da minha experiência do TikTok, eu sou obcecada pelo nicho de relacionamentos, né, do TikTok. Só que, assim, eu acho que quando a gente passou a consumir muito internet, né, a gente virou essa chave, e principalmente o TikTok, que é um vício de dopamina, que é uma timeline que não tem fim. A gente tem acesso a múltiplas realidades de experiências de pessoas. E as pessoas se relacionam de forma diferente porque elas têm histórias diferentes, elas têm recortes de vidas diferentes, então... não tem como eu me basear 100% na vida de outra pessoa, por mais que parte daquela experiência dela faça sentido para mim. E aí, antigamente eu ficava muito ansiosa com isso, porque eu ouvia um relato de alguma pessoa falando sobre relacionamento e ficava, mas será que é isso mesmo?
será que isso também está acontecendo comigo? Aí outra pessoa falava uma parada totalmente diferente. Não, mas e outra pessoa? E não necessariamente as pessoas estão erradas ou estão certas, porque Sim. aquilo é a experiência delas. Então, eu acho que a ansiedade, assim, no meu caso, com relação ao TikTok, é porque a gente tem acesso a múltiplas realidades de muitas pessoas e experiências das pessoas, e a gente quer projetar aquilo pra gente, Pra mas nossa não realidade. necessariamente aquilo não faz sentido. É verdade. Gente, o papo tá muito bom, mas já estão aqui atrás assim pra mim, ó. Só que passou muito rápido, tem 5 minutos que a gente tá aqui. Mas tem 1 hora, eu acho, né? Já foi 1 hora. A gente ia até fazer aqui uma palavrinha, né, pra elas passarem e falarem uma frase pra cada uma. Eu vou deixar vocês fecharem, gente. Aproveitar aqui que tem uma mulherada assistindo, pra quem vai assistir depois. Deixa um recado pras mulheres que vocês conhecem, que vão estar assistindo. E a gente finaliza assim, né? Isso. Pode ser? Mas 40 segundos, valendo. Você, Larissa? Ah, não quero Brother. começar pela Carol, não, porque ela sempre fala coisas inspiradoras. Ela fala de mim, mas ela é... Começa pela Carol. Ai, alguém começa. Ai, gente, alguém começa. 40 segundos. Justificativa do BBB. Por que você tem que ficar nesse programa? Eu posso Ai, gente. Vai, Tá, eu vou Lígia, vai, começar, vai. gente. Eu vou começar. Ó, pra toda a mulherada que tá assistindo a gente, que tá aqui. A gente tá usando esse mês pra falar sobre esses assuntos, mas eu acho que a gente precisa sempre se reunir como a gente tá fazendo agora. Eu acho lindo quando a gente se junta, quando a gente se elogia, quando a gente não compete entre si, quando a gente se eleva, quando a gente tá junto mesmo, é uma potência incrível. Então, assim, não deixa ninguém falar pra vocês que vocês não podem alguma coisa, que vocês não são boas o suficiente. Corre atrás, estuda, trabalha, faz o que você quer, vai viajar, vai morar fora, vai tudo. A gente pode ser várias versões e tão lindas todas que eu acho que cada uma tem que acreditar em si, se olhar no espelho e falar aquilo que eu não posso falar aqui agora. Você é maravilhosa, todas vocês. Tá, vamos lá. Acho que o principal recado, acho que o mais precioso que eu posso dar aqui para as mulheres que estão ouvindo é, antes de olhar para fora e de perceber essa vida que está fora, esse FOMO, olhem para dentro. Pensem o que vocês têm de mais precioso para entregar para o mundo. E se vocês não tiverem, busquem algo. Porque todo mundo tem a capacidade de ser a melhor em alguma coisa. Busquem ser a melhor no que vocês fazem e no que vocês escolheram fazer, não importa qual campo. Mas busquem sempre dentro antes de buscar fora. O meu recado é para as mulheres, né? Primeiro, agradecer o convite e falar que o evento está lindo. Eu fiquei impactada com todas as mulheres aqui. E dizer para que a gente não se limite, sabe? Por conta de outras pessoas, por conta da pressão social, por conta de expectativas que colocam sobre a gente, seja nossas amizades, relacionamentos, família. Eu acho que a gente merece, tem esse direito de ser protagonista da própria vida. Eu gosto muito da linha do que a Carol falou. Eu acho que o maior presente que eu já me dei na vida foi a possibilidade, o interesse, na verdade, de me conhecer e de me amar e de não tentar me encaixar no que os outros esperavam de mim e sim cada vez mais buscar o que fazia sentido para mim. Eu acho que a vida fica muito mais feliz dessa forma e as respostas vão ficando mais claras quando você abre mão do que os outros esperam de você e passa a olhar para dentro, se escutar. É a única forma que eu acho que a gente consegue, de fato, conectar com essa real potência e esse real valor que a gente tem para entregar para o mundo. Mas se não for para o mundo, que seja para você mesma. Que lindas, arrasaram. Bom, para mim vai ficar o fechamento aqui, porque a gente já extrapolou todos os horários, mas eu queria agradecer a todo mundo que está aqui presente, mulheres principalmente, mas homens também, tá? Vocês são sempre muito bem-vindos. E é isso, a gente espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado ótimos aprendizados de tudo que a gente falou aqui, com essas mulheres maravilhosas, poderosas, super empoderadas. E é isso, a gente se vê no próximo Fala Com Gente. Amanhã tem mais, amanhã a gente vai falar sobre moda aqui, né? Então, estão todos muito convidados, mais uma vez. E é isso, muito obrigada, meninas. E esse foi mais Obrigada. um Fala Com Gente. Fala com gente.